Bom dia, crianças, né? Agora somos convidados a pegar o nosso livrinho, tá certo? De português, na página 138, né? Onde nós temos a interpretaçãozinha de texto, temos o texto, né? O texto que é Bumba Meu Boi. E em seguida nós temos a interpretaçãozinha de texto. Da página 138 a 143. Então, agora nós vamos realizar a correção. Então, vamos lá com o livrinho de português. Na primeira, nós temos na 138 o texto Bumba Meu Boi, tá certo? Que é de Joel Rufino dos Santos. Aí nós temos, esta é uma história de vontade, né? Numa fazenda de gado à beira do Rio São Francisco, trabalhava um casal de escravos, chamados de Francisco e Catirina. Vai que um dia Catirina ficou grávida. Numa noite que a lua prateava o pasto, Catirine gemeu para o marido. Estou com desejo de língua de boi. Vontade de grávida é ordem, disse Francisco. Mas os bois não são nossos. Você sabe, mulher. Naquela mesma hora, não é que apareceu um boi enorme, branco e gordo? De quem é? De quem não é? Francisco entrou para dormir, mas Catirina foi atrás. Tinha um olhar comprido que dava pena. Quem me dera uma língua de boi? Francisco saiu e matou o coitado, cozinhou a língua e pôs fim ao desejo da mulher. Chamou depois os vizinhos e repartiu o resto. A pá é pro Itamar, a peitaça pro seu Vilaça. Pro meu sobrinho, Antonil, o pernil. Pro seu Dodato, Costaço. Só sobraram os chifres e o rabo que ninguém quis. Daí, há dias, o dono da fazenda cismou de ver o rebanho. Cadê o boizão, aquele que eu trouxe do Egito? O feitor procurou pela fazenda inteira. Deu a notícia. Sumiu. Sumiu como? Um escravo que tinha visto Francisco fazer a repartição e não tinha ganhado nada contou. Viu Chico matando ele. O amo caiu no choro. Era um homem feroz, mas triste. Socava a parede. O meu boi Barroso, que veio do Egito em caravela, dava dó. Vou consolar o amo, disse Francisco quando soube. Está louco? Falou Catirina. É melhor fugir. O pobre do amo olhava comprido o que restava do boi, o esqueleto com o rabo e os chifres. Mandou buscar curandeiros em todas as partes. O primeiro olhou, tá morto, né? Ele disse. E deixou uma lista de remédios, com 3 dias arriba. De fato, no terceiro dia o boi deu um pum, foi só. Rezaram, reclamaram, recitaram mantras, cumpriram a penitência e nada. Dessa vez, nem um traque. Alguém se lembrou de um pajé, chegou com ervas e uma coleção de sapos secos. Acendeu um cachimbo e baforou os restos do boi. Também nada. O meu boi morreu, chorava o amo. Que será de mim? Manda buscar outro, sugeria o feitor, lá no Piauí. Ninguém queria entender o sofrimento de um homem tão rico. Enquanto isso, Francisco e Catirina estavam escondidos no município de Ão. Fica para lá de Montes Claros, e acabaram sabendo que um fazendeiro assim morria de paixão por um boi assassinado, etc. Se eu soubesse, suspirou Catirina, não te pedia língua de boi aquela noite. E se eu soubesse, falou Francisco, não te fazia à vontade. O menino que tinha nascido e já era grandinho, chamado Mateus, estava ouvindo a conversa. Olha, meu pai, minha mãe, eu resolvo o caso. Chegaram na fazenda Francisco e Catirina, ainda com medo do castigo. O amo, porém, só tinha olhos para chorar. Os escravos há muito tempo não faziam mais nada. As porteiras estavam escancaradas e um vento frio
fazia redemoinho na própria sala da casa grande. Lá estavam os restos do boi no terreiro, o esqueleto com o rabo e os chifres. Mateus levantou o rabo do boi e espiou lá dentro. Ninguém sabe o que ele viu. Assoprou 3 vezes, o boi viveu. Saiu chifrando quem estava perto. O amo não cabia em si de alegria. Pulava e abraçava os escravos. Perdoou Francisco e Catirina. Esse foi o primeiro Bumba Meu Boi do mundo. Mais tarde, para ficar mais bonito, inventaram as criaturas fantásticas. O caipora, o bicho do folharal, o jaraguá e a benúncia. E outros animais, além do boi, a burrinha, a ema, o cavalo marinho, o urso, o jacaré, o urubu e muitos outros. Certo? Então, nós temos aí abaixo a imagem do Bumba Meu Boi e o vocabulário. O vocabulário nós temos escravo. O que significa escravos? Né? É quem é privado da liberdade e pertence a um dono. O que é cismar? É a mesma coisa que suspeitar, né? Desconfiar de algo. Feitor é o chefe do grupo de trabalhadores braçais, né? Caravelas é uma embarcação antiga. Curandeiro é quem trata das doenças por meio de rezas. E arriba é a mesma coisa que acima, né? Adiante. Aí nós vamos para a interpretação do texto, o estudo do vocabulário. De acordo com o vocabulário do texto, Bumba Meu Boi, identifique a quem se refere cada definição. Quem é privado de liberdade e pertence a um dono? Escravo. Que a tia começou de baixo para cima. Quem trata dos doentes por meio de rezas é o curandeiro. Confiram. E o chefe do grupo de trabalhadores braçais é o feitor. Então, na ordem vai ficar feitor, curandeiro e escravo. Tenho certeza que acertaram. Na segunda, complete as frases abaixo usando as definições do vocabulário. O professor irá cismar com a nota da sua prova. Vai ficar como? Você vai tirar o cismar, vai botar a palavra sinônimo, né? Você pode. O professor irá suspeitar. Quem colocou suspeitar da nota da sua prova está correto. E quem colocou desconfiar também da nota da sua prova está correto. Aí a tia colocou os 2 exemplos. Pode ser suspeitar ou desconfiar, certo? Na B, o barco seguiu a riba em direção ao mar aberto. Da mesma forma, eu coloquei as 2 palavras, né? Mas você com certeza só colocou uma, né? O barco seguiu acima em direção ao mar aberto, ou então o barco seguiu adiante em direção ao mar aberto. A terceira, complete a tabela seguindo o modelo. Nós temos a palavra, em seguida a separação silábica, depois o número de letras e depois o número de sílabas. Temos o exemplo aí de escravo, da palavra escravo. A próxima palavra é feitor. Né? Aí você confira a separação. Depois, o número de letras são 6 e o número de sílabas são 2. Que é o feitor, 2 sílabas. Próxima, caravelas. Confira. Caravela. Caravelas tem quantas letras? 8. Quantas sílabas? 4. Muito bem. Curandeiro. Também nós temos quantas letras? 10. Quantas sílabas? 4. Próxima, arriba. Separe direitinho a palavra arriba, ela é uma palavra escrita com RR, no entanto, os R's ficam em sílabas diferentes. Vão ter quantas letras? 6. E quantas sílabas? 3. Ótimo. Cismar. Separaram corretamente? Quantas letras? 6. Quantas sílabas? 2. Ótimo. Então, confiram aí direitinho, por favor. A próxima. A palavra desejo, quando a mulher está grávida, quer dizer, em sua opinião, o quê? Gente, aqui ela é uma resposta pessoal, tá certo? O que quer dizer a palavra desejo? Eu desejei, né, fazer isso, né? Eu tive vontade de fazer isso, é certo, gente? Então, é a sua opinião. A tia só comentou. Segunda, né? Ter desejo é o que? Ter vontade de fazer algo, desejar fazer algo, né? Então, a segunda, você acha que a atitude de Francisco foi correta? Justifique. A atitude dele, gente, de ter matado o boi que não era dele, né? Foi correta? É uma resposta pessoal. Se você colocou sim, vai dizer por que você achou certo ele ter matado o boi alheio sem comunicar ao dono. E se você colocou não, você vai dizer também por quê. Correto? Então, aí também é uma resposta pessoal.
certo? Se você achou que foi correto ele ter matado, é correto? Mas será se é correto a gente pegar a coisa alheia pra gente, sem comunicar ao dono, sem pedir, por mais que fosse um desejo de uma mulher grávida? Será se ele agiu correto? Então, sua opinião é pessoal. Aí embaixo nós temos arrependimento. Arrependimento significa pesar ou lamentação pelo mal cometido, né? Eu fiz algo assim de errado, eu menti para minha mãe, eu menti para alguém. Então, né, é o quê? Isso aí, eu me arrependi, será? É compulsão, contrição, é uma negação ou desistência de algo feito ou pensado em tempos passados. Então, isso aí é o que significa arrependimento. Terceira, você já fez algo que se arrependeu, tá certo? Então, a partir do momento que você leu o que significa se arrepender, você vai agora comentar embaixo. Você já fez algo que você se arrependeu? Relate abaixo a experiência. Tipo, se você enganou alguém, se você mentiu para alguém que é errado, eu tenho certeza que, né, algo que você fez que você se arrependeu. Por exemplo, eu tratei bem que uma pessoa mal, né, sem ter necessidade, por exemplo, a pessoa nem merecia e eu respondi ela mal porque eu já estava chateada com alguma outra coisa. Está errado, então, e quase todos nós fazemos isso. Então, vamos prestar bastante atenção, se arrepender, pedir desculpa às pessoas, evitar, né, querer descontar as coisas. Se eu tô com problema, vou descontar em uma outra pessoa que não tem nada a ver, certo? Então, se você já fez isso, você vai relatar, você dizer como foi o acontecido. Ah, uma vez eu enganei, minha mãe disse, Janaína, você fez a tarefa? E eu disse, já fiz tudo, tá tudo ok. Né? E aí, depois quando minha mãe foi conferir o meu livro, eu não tinha feito nada. E minha mãe conversou comigo, né? Às vezes ela dá um castigo na gente, tira algumas coisas que é necessário e é importante. Então, você pode relatar essa experiência, né? Que você se arrependeu, né? Porque logo também a mentira tem pernas curtas, tá certo? Então, aí também é uma resposta pessoal. Vamos à próxima. Nós temos, procura o significado da palavra omitir. Você pode ter pesquisado na internet, pode ter pesquisado no dicionário. Também uma resposta pessoal, porque você pode ter pesquisado em diferentes fontes que vão ter palavras sinônimas, certo? Mas omitir, olha o quê? Deixar de fazer ou dizer alguma coisa. É também não mencionar. Eu sei, mas eu vou ficar calada, vou ficar na minha, não mencionar. Omitir também é negligenciar, descuidar-se de fazer. Quinta, ao fugir, Francisca e Catirina omitiram do amo, né? Quer dizer, eles não falaram a verdade para o patrão sobre o desaparecimento do boi. Com relação à omissão, responda. Com relação ao ato de se omitir, é deixar de fazer algo, né? Deixar de mencionar, deixar de falar realmente como aconteceu. Você já omitiu algum fato importante? É uma resposta também pessoal. Se você já deixou de falar a verdade, bote aí sim, né? Ou se não, bote não. B, qual foi o motivo? Por que eu omiti? Disse para minha mãe que eu tinha feito a tarefa, que eu tinha estudado para a prova, por exemplo, mas eu não fiz, né? Qual foi o motivo? Ah, eu omiti porque eu queria logo assistir ali ao filmezinho, né? Queria ir brincar logo, né? Cuidado. C, qual é a consequência dessa omissão? Também é uma resposta o quê? Pessoal. A consequência é que sua mãe e seus pais podem ficarem tristes e que você, consequentemente, irá se prejudicar nas suas avaliações. Por quê? Porque ele deixou de fazer a tarefa, por exemplo, e omitiu, disse que havia feito. A letra D. Você se arrependeu? Você se arrepende desse ato? Ou a repetiria? Diga por quê. Você vai dizer, eu me arrependi porque depois minha mãe conversou comigo e eu vi que realmente é feio, que não é correto a gente mentir. Temos que falar a verdade. Se você vai, sua opinião, se você vai repetir, você vai fazer a mesma coisa, você vai mentir novamente, você vai cometer o mesmo erro, é uma resposta pessoal. Se sim, você coloca repetiria e vai dizer o porquê. Tá certo, crianças? Então, aqui nós finalizamos a correção da nossa atividade, tá certo? Confiram direitinho.